Olá, meus queridos! Hoje vamos viajar para um lugarzinho distante, no coração do Brasil. Uma cidadezinha pacata, daquelas onde todos se conhecem. Um lugar que respira tranquilidade. Casas simples, com varandas floridas, enfeitavam as ruas de terra. O tempo parecia andar mais devagar. As crianças brincavam livremente. Ninguém imaginava que, por trás daquela aparente serenidade, uma sombra assustadora espreitava. Uma história que gelou o sangue de quem viveu de perto. A calmaria começou a ser perturbada. Coisas estranhas, difíceis de explicar. Moradores relatavam vultos nas janelas, sombras inexplicáveis. Era como se estivessem me chamando. Dona Cida, senhora respeitada na comunidade, jurava ter ouvido vozes. Vozes guturais, vindas do antigo casarão abandonado no final da rua. Era como se estivessem me chamando, contava Dona Cida, com os olhos marejados de medo. Os boatos se espalhavam mais rápido que a poeira vermelha levantada pelos carros de boi. O medo, silencioso e insidioso, tomava conta dos corações. Uma noite quente de verão. O céu estava claro, com estrelas brilhando intensamente, e a lua cheia iluminava a paisagem rural. O silêncio absoluto da madrugada foi interrompido por um grito. Um som tão agudo e desesperado que parecia cortar o ar. Um grito lancinante, cheio de dor e terror, que ecoou pelos campos de cana-de-açúcar. As folhas das plantas pareciam sussurrar em resposta, movendo-se suavemente com a brisa noturna. Pareciam arranhões, marcas profundas e irregulares, como se algo ou alguém tivesse lutado desesperadamente. Seu Zé, um dos moradores mais antigos, foi o primeiro a chegar ao local. Ele conhecia cada canto daquela plantação, mas nunca tinha visto nada assim, uma cena que jamais sairia de sua memória. O choque e o horror estavam estampados em seu rosto enquanto ele tentava entender o que havia acontecido. Ali, no meio da plantação, estava Maria, jovem trabalhadora da fazenda. Ela era conhecida por sua dedicação e força, mas agora estava irreconhecível. Seu corpo estava contorcido, os olhos arregalados de pavor. Era uma visão que gelava o sangue de qualquer um. Mas o que mais assustou seu Zé foram as marcas. Pareciam arranhões. Marcas que contavam uma história de luta e desespero, deixando todos com uma sensação de medo e mistério. A figura parecia flutuar, como se não estivesse presa ao chão, movendo-se com uma leveza sobrenatural que desafiava a gravidade. Seus olhos vazios fixos nos jovens, como se pudessem ver através de suas almas, penetrando seus pensamentos mais profundos e secretos. Era como se o tempo tivesse parado. A floresta ao redor estava estranhamente silenciosa, sem o som habitual dos grilos ou do vento nas folhas. A notícia do ocorrido se espalhou como rastilho de pólvora. Em poucas horas, todos na pequena cidade sabiam da aparição, e o medo começou a se espalhar. O medo, antes contido, explodiu em pânico. As pessoas começaram a trancar suas portas e janelas, temendo o desconhecido que espreitava na escuridão. Ninguém ousava sair de casa após o anoitecer. As ruas, antes movimentadas, agora estavam desertas, com apenas o som distante de passos apressados. Certa noite, um grupo de jovens, movidos pela curiosidade e pela bravura típica da juventude, decidiu investigar o casarão. Munidos de lanternas, adentraram o local. O casarão, abandonado há décadas, tinha uma aura de mistério e perigo. As paredes estavam cobertas de poeira e teias de aranha, e o chão rangia sob seus pés. Lá dentro, o ar era denso, pesado. Cada respiração parecia um esforço, e o silêncio era quebrado apenas pelo som de seus próprios passos. O cheiro de mofo invadia suas narinas, misturado com o odor de madeira podre e umidade. Era um ambiente que parecia ter sido esquecido pelo tempo. E então,
sob a pálida luz da lua que invadia as frestas da madeira, eles viram. A luz da lua criava sombras dançantes nas paredes, aumentando a sensação de inquietação. Uma figura translúcida, alta e esguia. Ela parecia observar os jovens como se estivesse esperando por eles. Um guardião silencioso do mistério que envolvia o casarão. Aterrorizados, os jovens correram de volta para a cidade. Tentavam encontrar palavras para descrever o que haviam presenciado, mas o medo lhes roubava a voz. Na manhã seguinte, a marca daquela noite terrível estava lá. Pegadas. Mas não eram pegadas humanas. Eram marcas profundas, como se fossem garras, que rodeavam o casarão. O pânico se intensificava a cada novo detalhe. A dúvida corroía a sanidade dos moradores. O que estava acontecendo naquele lugar esquecido por Deus? As noites se transformavam em um tormento. Os moradores se trancafiavam em suas casas, rezando para que o mal não os alcançasse, mas ele estava cada vez mais próximo. Dona Lúcia, viúva que vivia com seus 2 filhos pequenos, acordou no meio da noite com um barulho estranho vindo do quintal. Com o coração acelerado, espiou pela janela. Uma sombra se movia na escuridão. Era alta, esguia, e parecia observá-la com olhos brilhantes. Dona Lúcia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Paralisada pelo terror, Dona Lúcia só conseguiu gritar quando a criatura começou a se aproximar da casa. Seus gritos acordaram os filhos, que correram para os braços da mãe. A sombra se moveu rapidamente até a porta. Arranhões, pancadas fortes. Parecia que a criatura queria invadir a casa e fazer mal a ela e seus filhos. Dona Lúcia agarrou os filhos com força, rezando como nunca havia rezado antes. O medo a consumia, mas ela sabia que precisava ser forte por seus filhos. A noite pareceu durar uma eternidade. Os gritos de terror de Dona Lúcia ecoavam pela cidade, mas ninguém teve coragem de sair de casa para ajudá-la. Quando o sol finalmente raiou, os moradores encontraram Dona Lúcia e seus filhos abraçados no canto da casa. Estavam a salvo, mas profundamente traumatizados. A criatura havia desaparecido. As marcas na porta, porém, eram reais. Um lembrete cruel da noite de terror que eles haviam vivido. A história daquela noite se espalhou, transformando a pacata cidade em uma lenda. O que antes era um lugar tranquilo, agora era conhecido por um evento que ninguém conseguia explicar completamente. As pessoas falavam em sussurros, temendo que a simples menção pudesse atrair o mal de volta. Uns dizem que a criatura era o espírito vingativo de um antigo feiticeiro. Este feiticeiro, segundo as lendas, havia sido injustamente acusado e executado séculos atrás. Seu espírito, cheio de rancor, teria retornado para assombrar aqueles que viviam na cidade. Outros acreditam que era um ser sobrenatural, atraído pela energia negativa do casarão abandonado. Dizem que o casarão, com suas paredes desmoronando e janelas quebradas, era um ímã para forças além da nossa compreensão. A energia negativa acumulada ao longo dos anos teria chamado a atenção de algo muito antigo e poderoso. A verdade, no entanto, jamais foi descoberta. Investigadores e curiosos vieram de longe, tentando desvendar o mistério, mas todos saíram de mãos vazias. O que realmente aconteceu naquela noite permanece um enigma, envolto em sombras e segredos. O casarão continua lá, no final da rua. Suas paredes desgastadas e a vegetação que cresce descontroladamente ao seu redor são um lembrete constante do que aconteceu. Ninguém se atreve a se aproximar e ele permanece como um monumento ao medo. Um lembrete constante do horror que aterrorizou a cidade. As crianças são avisadas para não brincar perto do casarão e os adultos evitam passar por lá, especialmente ao cair da noite. E nas noites escuras, quando o vento sopra forte, ainda é possível ouvir o eco dos gritos.
Esses gritos, dizem os moradores, são um aviso para aqueles que ousam desafiar o desconhecido. Um aviso para que nunca esqueçam a noite em que o terror se escondeu no interior. A cidade, embora tenha tentado seguir em frente, nunca conseguiu apagar completamente as cicatrizes daquela noite fatídica.